Olá, meus queridos amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Estamos de volta nesta semana para apresentar os subsídios da lição de número 3 da revista Betel Dominical, estudada nas Assembleias de Deus vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil e em grande parte do mundo. Lições deste trimestre que vão até o mês de junho, escritas pelo pastor Amarildo Martins da Silva, quarto presidente da CONAMAD e também presidente da convenção da CONAMAD no estado do Tocantins. Lição de número 3, que será estudada no próximo domingo, dia 20 de abril de 2025, em todas as nossas escolas dominicais do Ministério de Madureira. E eu aproveito para fazer aquele lembrete essencial, principalmente para você que ainda não é inscrito. Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações todas as vezes que os vídeos forem lançados. Mas não só isso. Comente, interaja conosco. São gestos que ajudam a trazer tráfego não só para o nosso canal, mas para os vídeos que aqui postamos praticamente todas as semanas. E neste caso, eu lhe peço um obséquio especial. Compartilhe o vídeo nos grupos de WhatsApp, onde vários professores e alunos recebem material para empregar nos seus estudos pessoais da lição daquela semana, porque eu creio que o vídeo que gravamos, não só este, mas os demais que gravamos todas as semanas, são úteis para esses irmãos. Portanto, na medida do possível, compartilhe os nossos vídeos nos seus grupos de WhatsApp. Ditas essas palavras preliminares, vamos de imediato, para ganhar tempo, entrar no tema da lição de número 3, participando com consciência e alegria da manutenção do serviço. O texto áureo encontra-se em Êxodo, capítulo 35 e verso 21. E o texto de referência encontra-se em 1 Crônicas, capítulo 29, do verso 3 ao verso de número 6. Ambos os textos, tanto o do texto áureo quanto o texto de referência, tratam de dois episódios distintos. No capítulo 35 de Êxodo, encontramos Moisés fazendo um pedido, fazendo um apelo para que todo o povo de Israel fizessem ofertas generosas para a construção do tabernáculo. É o que encontramos registrado no capítulo 35 de Êxodo. Já no capítulo 29 de 1 Crônicas, temos o registro das palavras finais de Davi.
Davi se propôs a construir o templo, inclusive chegou a planejar a sua construção, mas Deus não lhe deu este privilégio. Esse privilégio foi transferido para Salomão, o seu filho e sucessor no reino, e quem deu continuidade à casa davídica, à dinastia de Davi. No capítulo 29 de 1 Crônicas, encontramos a atitude de Davi em doar, como diz aqui o texto de referência, em doar dos seus bens particulares. E aqui descreve não só a generosidade, mas também, digamos, a quantidade dos bens que ele doa, e esse gesto é seguido, você pode posteriormente ler o capítulo 29 de 1 Crônicas, e você verá que esse gesto é seguido por todos os demais companheiros, capitães, assessores, aqueles que trabalhavam no entorno de Davi, todos eles seguem este exemplo e generosamente doam para a construção do templo em Jerusalém. Então, são dois episódios distintos: o episódio da construção do tabernáculo e o episódio da construção do templo, e ambos, no tempo, estão numa distância significativa. Quando tratamos da construção do tabernáculo, o povo de Israel encontra-se no início de sua travessia desde o Egito para tomar posse, ou, usando uma outra expressão, para a conquista da terra prometida. Já no caso do Templo de Salomão, estamos no período da monarquia, já com a nação estabelecida, e nessa época, convém dizer, o reino ainda não estava dividido, era um só reino. Esse reino foi estabelecido no período de Saul e consolidado no reinado de Davi e mantido no período de Salomão, e foi no governo desses dois monarcas, Davi e Salomão, que Israel conseguiu expandir as suas fronteiras de tal maneira que praticamente chegou próximo aos termos que Deus prometera, que seriam os termos das fronteiras de Israel. Isso só ocorreu no período desses dois reinados, o reinado de Davi e o reinado de Salomão. Bem, feito este preâmbulo, vamos ao ponto que interessa, porque o título da lição diz: participando com consciência e alegria da manutenção do serviço. E aí nós temos de tratar de ambos os episódios de maneira distinta. Então vamos começar primeiro com o tabernáculo. O povo saíra do Egito, onde estivera por 430 anos, desde que a família de Jacó foi trazida para o Egito por uma ação de José, que era o primeiro ministro naquela época em que sobreveio uma fome global. Portanto, por 430 anos, a família de Jacó se expandiu e se tornou uma nação numerosa, e a expectativa que eles nutriam era de retornarem à terra prometida aos seus antepassados
principalmente aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Mas, em vez disso, permaneceram no Egito como escravos, esperando o momento da libertação que se deu através de Moisés, a quem Deus chama, a quem Deus entrega essa tarefa, quando Moisés estava na idade de 80 anos, não mais no palácio de Faraó, mas agora nas terras de seu sogro Jetro, em Midian, onde teve um encontro pessoal com Deus, na sarça que ardia e não se consumia. Deus o chama e Moisés cumpre, portanto, a missão de resgatar o povo, que se dá depois da 10ª praga, como já estudamos nos episódios passados, principalmente na última lição dos subsídios da lição de número 2. A libertação se dá na madrugada em que a 10ª praga, onde os primogênitos, tanto o primogênito de Faraó, quanto os primogênitos de todas as famílias, os primogênitos de todos os animais, foram mortos por uma ação divina, juízo de Deus. As únicas casas poupadas foram as casas dos israelitas. Ainda assim, eles tinham de ter os umbrais de suas portas banhados com o sangue do cordeiro que fora morto, para que naquela noite eles pudessem tomar o seu último banquete no Egito, e que se tornou também um símbolo da morte do Cordeiro de Deus. Vale ressaltar, inclusive, que neste domingo, ou neste fim de semana, estamos na Semana Santa, celebrando a morte de Cristo e a sua ressurreição no domingo, e convém ressaltar que a Páscoa judaica é distinta da Páscoa cristã. Em inglês, essa distinção fica mais clara, porque se usa um outro termo, é Passover, para a Páscoa judaica. Para a Páscoa cristã, o termo em inglês é Easter. Então, nós cristãos não comemoramos a Páscoa judaica, embora ela nos traga lições preciosas e que podem ser aplicadas à vida da igreja e à vida de cada cristão em particular. Nós celebramos a Páscoa cristã, ou seja, a Páscoa em que Cristo se dá como o Cordeiro Pascal. E o próprio apóstolo Paulo chegou a dizer que Cristo é a nossa Páscoa. Então, nessa noite, o povo deixa o Egito. E um dado interessante é que, além dos seus bens pessoais, os egípcios se veem tão pressionados pelos juízos de Deus, pela perda dos primogênitos, deixe-me usar aqui uma expressão muito comum hoje, que eles querem ver os judeus pelas costas. Eles querem ver os israelitas pelas costas. E diz o texto sagrado que os israelitas fizeram pedidos de bens e eles abriram mão e por isso foram despojados de ouro, de prata. E todos esses bens foram levados pelos judeus para a sua peregrinação pelo deserto. E foi nesse ato que se instituiu, nesse dia, nessa madrugada, quando o próprio Faraó, já sem nenhuma resistência, abriu mão, embora depois ele tenha perseguido o povo de Israel, abriu mão para que o povo saísse, levasse todos os seus familiares, levasse todos os seus bens, levasse todo o seu gado, ovelhas, vacas e etc.,
E nessa madrugada, diz o texto sagrado que 700 mil homens, sem contar os meninos, saíram, claro que numa estrutura montada logisticamente. A narrativa não entra nesses detalhes, mas certamente não saíram assim de maneira desorganizada, como numa espécie de estouro da boiada. De forma alguma. Eles saíram de maneira organizada. E diz o texto sagrado que por 3 meses eles caminharam, e aí você encontra nesse período vários eventos que ocorrem. Eu não vou entrar no mérito, porque senão nós iremos gastar aqui um tempo muito precioso, mas nesse período de 3 meses ocorrem vários eventos, e ao final de 3 meses eles acampam no Monte Sinai. E enquanto eles estão acampados no Monte Sinai, nesse período, Moisés recebe as leis de Deus, leis civis, leis morais, leis religiosas, leis para todos os aspectos da vida do povo de Israel, porque uma nação não poderia ser estabelecida se ela não tivesse um sistema jurídico para sustentar, digamos, as suas demandas, sustentar os seus dilemas e resolver de maneira justa questões que pudessem surgir posteriormente. Esse é um ponto. Outro ponto foi a construção do tabernáculo. A construção do tabernáculo se dá nesse período em que o povo está acampado no Monte Sinai. É quando se dá a construção do tabernáculo. Deus orienta Moisés, inclusive, a escolher 2 homens para que eles fossem dotados do Espírito de Deus e pudessem criar invenções no bom sentido. Eles seriam os artífices das peças que seriam usadas na construção do tabernáculo, mas uma coisa Moisés faz, e é exatamente o que se encontra no texto áureo da nossa lição, Êxodo capítulo 35 e verso 21. E veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o estimulou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para os vestidos santos. E aí você encontra, posteriormente, a narrativa da liberalidade, da generosidade, da disposição em ofertar para que o tabernáculo fosse construído. Aqui convém parar para fazer uma rápida digressão. Por que havia a necessidade de um tabernáculo? Vamos voltar um pouco atrás. Israel estava há 430 anos no Egito. Não havia um sacerdócio estabelecido. Digamos que os sacerdotes eram os próprios chefes das famílias. E certamente, pelo exemplo do dia em que eles saem do Egito, em que um cordeiro foi morto e as famílias pequenas se juntavam às famílias maiores para comer o cordeiro, por esse exemplo nós podemos admitir, e também pelo exemplo dos patriarcas, pelos exemplos antecedentes, podemos presumir que era uma prática comum os sacrifícios de animais, só que eles não dispunham de um templo. Esses atos eram atos
familiares. E eles não podiam, de forma alguma, imiscuir-se com as religiões pagãs dos egípcios e usar os seus templos para prestar culto a Deus, porque seria uma espécie de corrupção da verdadeira adoração, porque a adoração dos judeus era ao Deus único e verdadeiro, ou seja, uma adoração exclusiva, e não poderia haver nenhuma espécie de mistura. Então, como era algo familiar, não dispunham de templo, e agora estavam sendo chamados para adorar um Deus invisível. Não era um Deus que se via através de objetos que poderiam ser apalpados pelas mãos humanas, mas era um Deus invisível. Então o templo se faz necessário através do tabernáculo, porque deveria ser algo que se movesse, já que seriam 40 anos de movimento através do deserto. Então o tabernáculo era o símbolo da presença de Deus entre o povo. Também não vou entrar no mérito aqui de falar sobre o tabernáculo em si mesmo, porque isso demandaria uma série de aulas. Mas tanto a nuvem de dia como a coluna de fogo à noite representavam a presença de Deus no tabernáculo, e o tabernáculo em si mesmo era o símbolo da presença de Deus entre o povo. Israel ficou ao pé do Monte Sinai por cerca de 1 ano. E se contarmos os 3 meses que levaram desde o Egito até o pé do Monte Sinai, temos aí 1 ano e 3 meses. E no final desse período, quando se começa a falar da construção do tabernáculo, estamos no capítulo 35 de Êxodo, e o livro de Êxodo vai até o capítulo 40. Então, nesse período, todo o trabalho é realizado e finalmente o tabernáculo é erguido. Isso, o texto diz que foi no primeiro dia do primeiro mês do 2º ano, repetindo para ficar claro, no primeiro dia do primeiro mês do 2º ano, portanto temos aí aproximadamente 1 ano, e eu não saberia dizer se o ato de levantar o tabernáculo tomou algum tempo. Pela lógica, sim, mas o texto não se preocupa com essas narrativas, com esses detalhes. Então, o tabernáculo é erguido, é inaugurado, é apresentado e agora passa a ser o símbolo da presença de Deus durante a caminhada que levou 40 anos até que o povo entrasse na terra prometida. Bem, o povo entrou na terra prometida, e onde ficou esse tabernáculo? Encontramos na Escritura que o tabernáculo, ou a tenda da congregação, foi afixada em Siló. Então, por exemplo, quando lemos de Eli como juiz, quando lemos do próprio Samuel como juiz, quando lemos da ida de Eucana com Gemima e Ana para adorar, eles se dirigiam a Siló, o local onde a tenda da congregação estava fixada, mas posteriormente, já no período monárquico, já quando as tribos estão unificadas num só reino, isso ocorreu no período de Saul, mas a consolidação se deu, como já disse, no período de Davi e no período de Salomão,
E é Salomão, então, que constrói um templo definitivo, que era o símbolo da presença de Deus. Inclusive lá havia o Santo dos Santos, que era o lugar da Arca do Concerto, a arca que representava a presença de Deus, do templo erguido por Salomão, e todos os atos envolvendo sacrifícios eram realizados no templo judaico, e tanto quanto na construção do tabernáculo, como na construção do templo. E isso lemos no texto de 1 Crônicas, capítulo 29, houve uma disposição voluntária, houve uma disposição generosa, houve uma disposição liberal de ofertar para construir o templo que seria o símbolo ou o lugar da presença de Deus entre o povo de Israel. E o ponto desta lição tem, claro, todos esses suportes históricos e narrativos, mas o ponto desta lição é para chamar a atenção da generosidade do povo, para chamar a atenção da liberalidade do povo, para chamar a atenção da disposição do povo em ofertar as ofertas alçadas, em contribuir, em doar dos seus bens pessoais, seja ouro, seja prata, tanto para a construção do tabernáculo, lá no início da jornada no deserto, ao pé do Monte Sinai, como também muitos anos depois na construção do templo, construção definitiva do templo na época de Salomão e conduzido por Salomão. O ponto é esse: liberalidade, generosidade, disposição de contribuir. Mas estamos aqui falando da história do povo de Israel e nós temos de fazer uma transposição para a nossa realidade hoje. E aí nós temos que pensar de maneira bíblica também. De maneira bíblica. E vamos a alguns pontos. Primeiro, no seu diálogo com a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, a mulher samaritana questiona Jesus sobre o lugar da verdadeira adoração, já que os judeus adoravam em Jerusalém e os samaritanos naquele monte que eles instituíram. E os samaritanos formaram aquele povo que surgiu na época do exílio das 10 tribos de Israel, e o rei da Síria trouxe para aquela região, a região das 10 tribos, principalmente Samaria, habitantes de outras regiões, e lá houve uma miscigenação de raça e também uma miscigenação religiosa, e eles passaram a adotar a religião, a fé judaica. Inclusive temos o chamado Pentateuco samaritano, e com um local próprio de adoração. E a pergunta da mulher foi essa: aonde devemos adorar? Lá em Jerusalém ou aqui em Samaria? E Jesus lhe responde: os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade, inclusive afirmando que chegaria a hora em que essa questão não seria a questão mais importante. Não é que Jesus não estivesse valorizando o lugar. O lugar é importante, mas o lugar vem em segundo plano nesta dispensação, na dispensação da graça. E eu vou explicar por quê.
Antes de explicar por quê, deixe-me ir ao discurso de Estevão, que foi, digamos, a pedra de toque para que aqueles homens se inflamassem e o apedrejassem, quando ele diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E isso feriu de morte a sacralidade que os judeus davam ao templo de Jerusalém. E essa sacralidade hoje deixa de existir, porque a sacralidade passa a pertencer à igreja, não é ao templo, não é à estrutura física, mas é a igreja que se reúne em algum lugar. E aonde essa igreja se reúne, esse lugar é santo. Esse lugar é consagrado a Deus. Não importa se seja num lugar de pequeno porte, com pouca simplicidade, ou em um templo magnífico, dependendo do tamanho e das condições da igreja. Então fiz essa digressão indo a Estevão e retorno ao ponto. Porque hoje não se dá essa sacralidade ao templo nos termos que se dava no Antigo Testamento? Vocês devem lembrar-se que quando a tribo do sul, o reino do sul, melhor me expressando, o reino do sul constituía-se da tribo de Judá e da tribo de Benjamim. Quando o reino do sul foi levado para o exílio babilônico, os sacrifícios cessaram. E foi nesse período que surgiram as sinagogas para se compartilhar a palavra de Deus. Eram centros na Babilônia onde os judeus podiam reunir-se semanalmente para compartilhar a sua fé, mas não para a prática dos sacrifícios, porque eles tinham de ser realizados no templo em Jerusalém. Vamos fazer aqui uma análise muito rápida. Imagine se hoje tivéssemos de ir a um lugar específico, em Jerusalém, por exemplo, ou quem sabe aqui no Brasil, a um lugar específico para adorar a Deus. Porque hoje nossa adoração não é com sacrifícios de animais, mas em nossa adoração nós nos aproximamos com o Cordeiro que se deu a si mesmo de maneira definitiva. É através de Cristo que nós nos aproximamos de Deus para adorá-lo na beleza da sua santidade. Então imagine se hoje tivéssemos de nos dirigir a um lugar desses, o custo de transporte, a dificuldade que isso traria para as famílias. Essa locomoção não poderia ser semanal, ela teria de ser, quem sabe, anual. E aí eu poderia mencionar o próprio exemplo dos judeus que subiam a Jerusalém para 3 festas, não é? A festa das cabanas, a festa do Pentecostes, a festa dos tabernáculos. Para essas 3 festas, somente. E aí iam ao templo. E só os judeus que estavam em Jerusalém tinham esse privilégio de, quem sabe, oferecer os seus sacrifícios semanais. Então haveria enorme dificuldade. Eu estou dando aqui uma razão. Hoje, o que acontece? A sacralidade, como eu disse, passou para a igreja. Passou para a igreja. E a igreja, nos seus primeiros 3 séculos, não dispunha de um templo. Ela se reunia em casas, capítulo 5 e verso 42 de Atos dos Apóstolos, e em Jerusalém, eventualmente, reuniam-se no pátio do templo, porque eles não podiam entrar no lugar sagrado, porque senão morreriam. Então reuniam-se no pátio do templo. Era
naquele lugar para o qual se dirigiam Pedro e João, quando ocorreu o grande milagre, o primeiro grande milagre da história da igreja, a cura do paralítico assentado ao pé da porta formosa. E fora isso, a igreja se reunia nas casas e ao longo dos 3 primeiros séculos pode ser que houvesse algum lugar, digamos, construído, e havia, quando você lê a história desses 3 primeiros séculos, você vai encontrar que havia lugares construídos, mas não na forma de templo, porque só as religiões pagãs podiam ter os seus templos, porque só elas eram reconhecidas pelo Estado. Então, reuniam-se em casas, por exemplo, na casa de Filemon. Quando você lê a Epístola de Romanos, você encontra o registro da igreja que se reunia na casa de Priscila e Áquila. Mas depois, à medida em que a igreja se tornou aceita, na época de Constantino, então ela passou a ter os seus templos. Chegamos ao período da Reforma. A Reforma resultou no chamado denominacionalismo, e hoje a fé cristã é vivida em diferentes correntes denominacionais, e o que une essas correntes é o fundamento essencial da fé bíblica, é aquela expressão daquele hino: se atrás do Calvário tu estás, dá-me a mão e meu irmão serás. Ou seja, cada igreja com a sua estrutura, cada igreja com a sua identidade, mas todas elas unidas por essa base. E nas questões que chamamos de diversidade, nessas questões que não têm envolvimento com as questões cardeais, com aquilo que chamamos de fundamentos da fé, então nessas questões nós temos e desfrutamos da liberdade cristã. Mas ainda hoje, onde a igreja vai reunir-se? Primeiro, não há a igreja do eu sozinho. Segundo, igreja fala de um grupo comunitário. E já há na Bíblia, inclusive, uma advertência contra aqueles que têm por costume deixar de congregar, de estar presente para reunir-se comunitariamente. Você vai encontrar isso no livro de Atos dos Apóstolos, que a igreja reunia-se comunitariamente, e você pode deduzir que geralmente essas reuniões eram realizadas aos domingos, quando também se celebrava a ceia do Senhor, aos domingos. Então, eram reuniões comunitárias em algum lugar. Então, a igreja, em sua expressão local, depende de um lugar. É por isso que temos os nossos templos. É por isso que temos esses locais para onde nos dirigimos, eventualmente uma vez por semana, em alguns casos 2 ou 3 vezes por semana, dependendo das circunstâncias e das condições. Mas me respondam, como é que se constroem esses templos? E aí eu volto ao ponto. Para a construção do tabernáculo e para a construção do templo em Jerusalém, os cristãos, aliás, os judeus, os israelitas, doavam generosamente, com liberalidade. E quando nós olhamos, por exemplo, nós que pertencemos ao Ministério de Madureira, e olhamos, por exemplo, para o templo de nossa igreja-mãe no Rio de Janeiro, construído e como um legado deixado por Paulo Leivas Macalão,
Esse templo foi construído em razão de irmãos generosos, abnegados, com o coração aberto, com disposição para contribuir, com disposição para entender que ali seria o lugar da adoração, não da sacralização, porque o prédio em si não é sacralizado, mas a igreja que ali se reúne é sacralizada porque ela foi comprada pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Eu posso imaginar quantos irmãos fizeram sacrifícios pessoais para liberalmente contribuir para a construção do templo. De lá para cá o templo passou por restaurações. E estou me referindo especificamente ao templo da nossa igreja-mãe, onde tenho o privilégio de congregar como membro. Templo de nossa igreja-mãe. E há poucos meses, a igreja reuniu-se sob a liderança do bispo Abner Ferreira e foi instalado um sistema de energia solar em cima do telhado do templo, de maneira que toda a energia agora gasta no templo é oriunda desse sistema de energia solar instalado, e que significa baixar consideravelmente o custo mensal da energia empregada pela igreja. E esse ponto é um ponto que a lição traz. Contribuímos para a manutenção, para a construção dos templos, para a manutenção dos templos, para a restauração dos templos, para a reforma dos templos, mas não só para isso. Há várias outras frentes. Por exemplo, nossa igreja tem um trabalho missionário. Ela sustenta missionários no campo. Ela mantém obreiros que recebem aquilo que na linguagem moderna chamamos de prebenda. E isso é bíblico. Eu não vou entrar nesse mérito porque eu vou antecipar a lição seguinte, que é a lição de número 4, e que tem por título o cuidado e apoio aos obreiros, um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. O ponto que eu quero chamar a sua atenção, e desde o início, desde a primeira lição, foi a minha ênfase nos subsídios, e eu estou até me demorando um pouco mais, é que tudo quanto temos pertence a Deus. Somos mordomos dos bens que Deus nos deu, e todas as vezes que contribuímos de posses que não são nossas, mas que Deus pôs em nossas mãos para que sejam administradas. E uma das formas de administrar essas posses é contribuindo para a expansão do reino de Deus através das diferentes frentes que esse reino depende para que ele seja expandido e estabelecido sobre a terra. Estou chegando ao final da lição de número 3. Espero ter contribuído com alguns subsídios e que esses subsídios sejam proveitosos. No próximo domingo, dia 20, aos nossos professores em todo o Brasil, fazendo aquele lembrete, a quem não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, interaja conosco através dos seus comentários e também, na medida do possível, compartilhe em seus grupos de WhatsApp para que outros professores possam ter acesso a esses subsídios ao lado de outros materiais que eles dispõem e que
lhes chegam às mãos para que eles possam preparar uma boa aula no próximo domingo, dia 20 de abril de 2025. Um grande abraço e um beijo no coração de vocês.